Agora a gente fala do diafragma. O que é o diafragma? É o diâmetro de abertura das lentes. O diafragma ele funciona de acordo com o mesmo princípio da íris do olho humano. Assim como no olho humano é pela íris que a luz entra, o diafragma é o orifício por onde a luz entra na câmera. E a abertura do diafragma é regulável. Ela se beneficia de um sistema de lâminas que se movem até deixar no centro um buraquinho do diâmetro que a gente deseja, que pode ser maior ou menor. E a abertura do diafragma é controlada pelo anel de diafragmas, e esse anel de diafragmas é que controla a quantidade de luz que entra na câmera e sensibiliza o filme ou sensor num determinado momento. Então, nesse vídeo, dá para ver as diferentes aberturas de diafragma. Então, vocês vão lá nos slides que vai ser possível assistir o vídeo. Quanto mais aberto o diafragma, mais luz entra e sensibiliza o filme ou sensor. Quanto mais fechado o diafragma, menos luz entra e sensibiliza o filme ou sensor. Aí tem um diagrama de aberturas do diafragma. Essa primeira abertura, 1.4, é a maior abertura e o 22 é a menor abertura. Tá vendo que no 1.4 o espaço deixado para entrar a luz é maior e no 22 é um espaço bem pequenininho. Aqui a gente tem que ter atenção porque no espaço maior, ou seja, ou no diafragma mais aberto, o número que o representa é um número pequeno, 1.4. E no diafragma menor ou no diafragma mais fechado, o número que o representa é um número mais alto, 22. A gente tem que prestar atenção nisso. Os números são dados em F, tracinho, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 e 22. Tem câmeras que ainda têm diafragmas mais fechados e diafragmas mais abertos. Mas esses são os diafragmas mais comuns nas lentes. A abertura do diafragma é medida em um valor determinado de F. Há um padrão de números F que normalmente vão de 1.2 ou 1.4 até 22, sendo que quanto menor é o número de F, maior é a abertura e vice-versa. Mais aberto, número menor, mais fechado, número maior. Para ficar mais fácil de decorar os números, é só lembrar que de 2 em 2 números o valor aproximadamente dobra. Então, 1.4, 2, 2, 2.8, 2.8, 4, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Então, gente, dá para ter uma ideia, porque normalmente de 2 em 2 números o número dobra, mas esses números a gente tem que decorar. Então, mais uma vez, só para reforçar, quando o número do diafragma é pequeno, por exemplo, 1.4, a abertura é grande. Quando o número do diafragma é grande, por exemplo, F22, a abertura é pequena. Já quando a gente passa do diafragma 1.4 para o 2, diminuímos pela metade a quantidade de luz que entra na câmera, ou seja, diminuímos um EV. Por quê, gente? De 1.4 para 2, a gente está fechando o diafragma. A gente fecha o diafragma em um ponto de EV, a gente deixa metade da luz entrar na câmera. Se a gente passa de 22 para 16, a gente abre o diafragma, ou seja, a gente aumenta o dobro de luz que entra na câmera. A gente aumenta um EV. Assim como no obturador, no diafragma também existem números intermediários. Então, de 1.4 para 2, a gente pode ter diafragmas de 1.6, 1.8. De 2 para 2.8, a gente pode ter diafragmas de 2.2, 2.5 e assim por diante. A explicação para que o número menor corresponda a um diafragma mais aberto está na forma com que ele é calculado, ou seja, o F, que corresponde ao diafragma, é o resultado da divisão entre a distância focal e o diâmetro da lente. Então, por exemplo, numa lente de 100 milímetros de distância focal e um diâmetro de abertura de 35 milímetros, a gente vai ter o diafragma mais aberto em 2.8. Já numa lente de distância focal de 100 milímetros e diâmetro de abertura de 50 milímetros, a gente vai ter o maior diafragma em 2.0.
Já numa lente de 50 milímetros de distância focal e 35 milímetros de diâmetro de abertura, o diafragma mais aberto é 1,4. Ou seja, a gente divide a distância focal pelo diâmetro de abertura da lente e encontra o F mais aberto daquela lente, ok? Então, entre essas três lentes aqui, a lente que tem o diafragma mais aberto é essa lente menorzinha de baixo, que é o diafragma 1,4. Depois, a do diafragma 2 e depois 2,8. Isso vai interferir em várias situações que a gente vai ver mais para frente. Explicando de forma diferente, entre essas três lentes, a que deixa mais luz entrar é a de diafragma 1,4. A gente pode chamá-la de lente mais clara. A lente que deixa entrar menos luz é a de 2,8. É a lente mais escura entre essas três lentes. Só que em comparação a outras lentes, uma lente 2,8 ainda é considerada uma lente clara, viu? A gente tem lentes muito mais escuras, com diafragmas muito mais fechados que isso. Agora, uma curiosidade: o Stanley Kubrick comprou 3 lentes com diafragma 0,7 da NASA, diafragma super aberto, que foram usadas para as missões lunares em 1960. Ele comprou essas lentes para filmar Barry Lyndon em 1975. Elas são, até hoje, algumas das lentes com maior poder de abertura já feitas na história. Para a gente ter uma ideia do poder de captura de iluminação dessas lentes, a gente pode dar uma olhada nas cenas do filme que estão aí do lado. Todas essas cenas foram filmadas usando apenas luz de velas como fonte de iluminação dos cenários. É impressionante. Deem uma olhada nos slides. Agora, os efeitos do diafragma, né? O que muda quando a gente muda os diafragmas? O efeito visual relacionado ao diafragma é a profundidade de campo. A foto da esquerda, por exemplo, tem baixa profundidade de campo, porque a gente tem o objeto bastante focado, mas no fundo está tudo desfocado, ou seja, baixa profundidade de campo. Na foto da direita, a gente já tem muito mais informação na foto toda. Parece que tudo está focado, não é exatamente assim, mas a gente tem essa impressão, ou seja, a gente tem alta profundidade de campo. Quanto mais aberto o diafragma, gente, mais luz entra no sensor, isso a gente já viu. Mas o que acontece também? Quanto mais luz entra no sensor, menor será a profundidade de campo. Veja nessas imagens. Com o diafragma mais aberto entre esses três diafragmas, que é o 5,6, a gente quase não tem informação no fundo, está tudo borrado, ou seja, a gente tem uma pequena profundidade de campo. Já com o diafragma mais fechado dessas fotos aqui, que é o F16, a gente já tem informação das árvores no fundo, então a gente tem uma maior profundidade de campo, ou seja, com o diafragma mais aberto, a gente tem uma menor profundidade de campo. Com o diafragma mais fechado, a gente tem uma maior profundidade de campo. Só que as lentes, gente, elas só são capazes de fazer o foco a uma distância específica. Existe uma distância mínima e máxima de nitidez, e essa distância de nitidez varia com a abertura do diafragma. O que a gente consegue com a profundidade de campo é ter mais aparência de foco em mais planos ou menos aparência de foco em menos planos. Veja nessa figura aí, ó, a distância de foco é só nessa linha. Mas dependendo da abertura, a gente tem essa área de nitidez antes da linha da distância do foco e depois da linha de distância do foco. E um pouco mais para baixo, a gente não tem foco, tem uma área fora de foco, e um pouco mais para cima, outra área fora de foco, ok? Então vamos lá. Quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo. Quando fechamos o diafragma, conseguimos maior profundidade de campo, ou seja, mais nitidez, tanto antes quanto depois da linha de foco. Então, a gente tem 3 câmeras com 3 diafragmas diferentes. Tá vendo que no F1.4, que é um diafragma bastante aberto, a gente tem uma pequena profundidade de campo. A área de nitidez é pequena. Com o
5.6, que é uma abertura intermediária aqui nessas 3 câmeras, a gente tem já uma área de nitidez maior. Com f16, que é o maior diafragma, maior número de diafragma que a gente tem aqui, ou seja, o diafragma mais fechado, a gente já tem uma grande profundidade de campo, uma área de nitidez bem maior. Quando a gente tem baixa profundidade de campo, o fundo fica bastante desfocado. E essa técnica valoriza o primeiro plano, ou seja, valoriza aquilo que está em foco. Então, é muito interessante para tirar fotos de pessoas, por exemplo, animais, como essa foto do Araquém de Alcântara, modelos, como essa foto do Russell James. E aí tem algumas fotos minhas de profundidade de campo. Nessas 2 fotos, a gente tem uma pequena profundidade de campo, ou seja, só a flor na foto da esquerda e o balanço na foto da direita estão em evidência, o resto está desfocado. Agora vamos ver exemplos de alta profundidade de campo que eles dão destaque para a maioria dos componentes da cena. Essa foto, por exemplo, do Chapelle, em que a gente consegue ver todos os modelos, todas as partes dessa cena. Essa foto do Gary Salter, também a gente consegue ver bastante informação na cena toda. E essa foto do Sebastião Salgado também é um exemplo de alta profundidade de campo. E algumas fotos minhas que eu fiz na feira, que também tem bastante informação tanto no objeto principal quanto no fundo. Agora, quanto à abertura do diafragma, a gente pode classificar as lentes como mais claras ou mais escuras, né? Como eu já citei. Vai depender da comparação entre as lentes. De uma maneira geral, a gente classifica assim: lentes claras, também chamadas de lentes rápidas, têm abertura entre 1.4 e 2.8. Se a gente tiver uma lente de 1.2, também é uma lente muito clara. Elas são boas para fotos com pouca iluminação e retratos, porque elas fazem um ótimo desfoque do fundo. Lembra? Grande abertura, pequena profundidade de campo. Agora, as lentes escuras são lentes que começam a abertura a partir de 5.6. Elas são boas para fotos com grande profundidade de campo. Elas são um pouco limitadas, né, porque elas exigem que tenha uma boa iluminação externa para melhorar as condições de captação da imagem. Então, lentes a partir de 5.6 podem ser chamadas de lentes mais escuras ou lentes mais lentas também. A gente já sabe que quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo. Mas existem outros fatores que também influenciam na profundidade de campo. Quais são eles? A distância do objeto, quanto mais perto do objeto, menor a profundidade de campo, e também a distância focal. Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. Na próxima videoaula, eu vou explicar então esses 2 novos fatores.